Oi, gente, eu sou Isabel Muniz, orientada da professora Mônica Magalhães Cavalcante. Nessa videoaula eu vou falar de modos de interação digital e tecnodiscurso. O percurso desta videoaula vai ser o seguinte: eu vou falar inicialmente da noção de interação, alguns aspectos que configuram modos de interação nas mídias digitais e finalizo com essa ideia do boom digital, a perspectiva ecológica e o tecnodiscurso da professora Marianne Pavot. O que é interação? Gente, eu trouxe aqui umas imagens, né, e esse vídeo aí, para mostrar que a interação são essas práticas comunicativas as mais diversas, né? A gente tem nessa imagem que está aí se movimentando uma simulação de uma conversa no WhatsApp, por meio do qual a gente pode enviar mensagem, emoji, figurinha, tem uma série de recursos que vocês conhecem bem. À direita a gente tem aí uma reunião, provavelmente de trabalho, né? Embaixo a gente tem um senhor lendo um jornal, tudo isso é interação, tudo isso é prática comunicativa. No meu projeto de pesquisa, nós temos defendido até agora que o termo seja considerado como um processo pelo qual os interlocutores, conduzidos por seus propósitos comunicativos, constroem conjuntamente sequências de comportamentos em direção a esses objetivos, não só sob influência dos modos de enunciação oral e gestual, aspectos enfatizados pela Kerbrauer-Cuny, mas também sobre a influência de outros recursos, como o grau de formalidade, o tipo de gestão das vozes, o nível de sincronicidade, o tipo de mídia, dentre outros aspectos que nós temos investigado. Quais são alguns desses aspectos que configuram modos de interação? O que eu tenho chamado de modos de enunciação, na verdade, são sistemas semióticos escrito, oral, imagético, né, seja estático ou dinâmico, sonoro, gestual. O WhatsApp é um super exemplo disso, né, por meio dele eu fiz um print dessa tela do grupo do PPGL, e aí é interessante observar como esses sistemas semióticos atuam nessas práticas comunicativas, né? O grau de formalidade também é outro aspecto determinante nessa configuração de práticas comunicativas, de interações. Aí eu fiz um print de uma conversa que eu tive com a professora Mônica, né? E a gente estava no momento aí de interação mais informal, e aí a gente colocou uma série de brincadeiras, né? E falou de uma forma muito mais informal nessa conversa printada à esquerda. Essa conversa à direita, por outro lado, ela é muito mais formal, né? Eu estava perguntando à professora sobre a aula que eu iria ministrar, como que eu deveria conduzir, então teve um nível de formalidade diferente, né? Outro aspecto que eu tenho considerado é o nível de sincronicidade. Nessa mensagem que eu enviei à professora, eu enviei às 9 horas e 18 minutos, às 9 horas e 19 minutos a professora respondeu, às 9 horas e 20 minutos ela respondeu novamente e a interação continuou nesse mesmo minuto. Isso faz uma diferença significativa se uma pessoa responde rápido ou não. Então o nível de sincronicidade tem a ver com esse tempo de resposta dada pelo interlocutor. Os papéis sociais é um outro aspecto fundamental. Eu não vou passar esse vídeo todo, mas eu gostaria que vocês vissem o vídeo Chefe Secreto do Porta dos Fundos. Esse vídeo é interessante porque o personagem ele é o chefe da empresa e se disfarça de funcionário. E a gente vê o comportamento dele nas duas situações, né, representando esses papéis sociais institucionalizados. Isso interfere muito nas práticas comunicativas, né? O papel social que você está assumindo ali naquela situação de comunicação. A gestão das vozes é um outro aspecto que está dentro desse quadro de configuração de modos de interação que nós temos proposto. Nós colocamos que existem pelo menos duas situações, uma mais monogerida e uma mais poligerida. Naquela mais monogerida, o locutor administra o que está sendo dito ali no texto, né? O exemplo claro, por exemplo, das web notícias, em que um locutor, um conjunto de locutores, mas o fato é que o locutor ele faz as escolhas, ele decide o que, vai estar escrito ali, então é uma interação mais monogerida. Nas interações poligeridas, né, o locutor e os interlocutores têm a oportunidade de construir o que está sendo apresentado no texto. Um exemplo muito bacana disso é a página
do Facebook. Eu fiz um print aqui da página do Facebook do Jornal O Povo, e aí a gente percebe os recursos que permitem essa gestão mais poligerida, como, por exemplo, a possibilidade de colocar uma reação, de curtir, né? De comentar. Esse comentário pode ser por meio de inúmeras formas, né? Isso certamente modifica a interação. Outro aspecto fundamental é a questão da mídia. Por enquanto, nós temos tomado esse conceito de mídia, de acordo com o que diz o professor Bonini, ele considera a mídia uma tecnologia de mediação da linguagem, né? E aí a gente pode pensar em mídias como a mídia televisiva, a mídia radiofônica, a mídia internet. Dentro da internet, mídias como o WhatsApp, Facebook, Twitter, que permitem uma série de práticas comunicativas as mais distintas. Exemplos, né, gente, de modos de interação nas mídias digitais. Eu fiz aqui um print, por exemplo, de como você lê uma matéria nos aplicativos de leitura de jornais, né? E você tem uma configuração específica diferente daquela do Instagram, em que o mesmo tema é tratado, mas agora com outros recursos semióticos, né, que naturalmente vão modificar essas práticas comunicativas que precisam ser considerados nos estudos da linguagem. Eu fiz aqui um vídeo dos stories do Jornal Povo, né, aparecem outros recursos. No Facebook, o mesmo tema, né, é trazido aí com a outra estrutura, uma outra configuração. Você tem possibilidade de comentar de inúmeras formas, né? E você pode colocar os comentários dos mais relevantes aos mais recentes, né? A gente pode fazer essa configuração utilizando os algoritmos. Você pode inserir emojis, os mais diversos, figurinhas, né? Tanto as que tem disponíveis aí, como você pode buscar outras. Então, você pode compartilhar, por exemplo, né, por e-mail, para alguém no WhatsApp, no Instagram, enfim, reagir, curtir por meio de inúmeras formas, né? Pode curtir o comentário de alguém, responder o comentário de alguém. Então é uma série de ferramentas aí que possibilitam interações as mais diversas. No Twitter, a mesma matéria, ela aparece também com a possibilidade de você, por exemplo, clicar numa hashtag, ou clicar e se direcionar para o site, retweetar, curtir, compartilhar, né? E isso modifica a forma como nós temos interagido no ambiente digital. Isso é o que eu tenho estudado até agora, foi o que eu defendi no meu projeto de qualificação. Porém, eu tenho lido uma obra, Análise do Discurso Digital, da professora Marianne Pavot, que tem trazido inúmeras contribuições para essa questão das interações digitais, que eu também queria compartilhar aqui com vocês. Quem é Marianne Pavot? Ela é professora de Ciências da Linguagem da Universidade de Paris 13, desenvolve seu trabalho em teoria e análise do discurso, né, e procura incorporar essa ordem tecnológica e corporal. Defende, sobretudo, né, uma perspectiva pós-dualista e ecológica, como a gente vai ver hoje. Entre os livros que ela publicou, tem aí 2 traduzidos para o português: Os Pré-Discursos, Sentido, Memória e Cognição, e Linguagem e Moral, o primeiro de 2013 e o segundo de 2015. Em breve, né, vai sair a tradução desse livro, do qual vocês leram a introdução, que é o Análise do Discurso Digital, Dicionário de Formas e Práticas, de 2017. Para falar desse livro rapidamente, é preciso dizer que ele é o resultado de anos de pesquisa da autora, né, sobre essas práticas do ambiente digital. Ele se organiza, como foi dito, numa espécie de dicionário, porque ele tem 32 entradas, além da introdução que vocês leram, né? E, de fato, reflete essa perspectiva bem resumida e sintética da obra da autora. Embora tenha 230 e tantas páginas, é um livro que a gente lê assim, com muita leveza. Achei interessante o Rafa colocar esse comentário do Manguenot, que diz que a publicação desse livro só pode ser benéfica e que a autora tem razão em apontar a emergência do universo digital, né, que até agora provocou poucas reações, eu diria não só de analistas do discurso, mas de cientistas da linguagem em geral. Então vamos ao primeiro aspecto, o boom digital e as webs. Eu trouxe esse print da tela que eu fiz no meu celular, só para a gente ter
relembrar o que é possível fazer, por exemplo, no Twitter, né? Você pode clicar numa hashtag e essa hashtag te direciona a outros temas semelhantes, né? Que saíram ali naquele momento. A gente também pode comentar, dar uma resposta a esse tweet. Eu fiz aí um comentário qualquer, errei, apaguei, desisti de comentar, né? Excluí o comentário. A gente também pode retweetar esse tweet, a gente pode curtir, a gente pode compartilhar por mensagem direta, etc. Inclusive fazer um print, né, gente? A gente pode printar a tela e enviá-la, por exemplo, por meio do WhatsApp, por e-mail, enfim. Há uma série de recursos que vocês conhecem, provavelmente, que, por exemplo, o Twitter nos proporciona. Né? E esse boom digital, ele faz parte da nossa vida, né? A autora diz, as ações e os efeitos do digital estão aí. O uso das tecnologias digitais, da internet e dos objetos conectados estão sendo progressivamente integrados à nossa existência. Ela fala, a autora, especificamente da Web 2.0, né? Mas ela fala de outras webs e é importante a gente conhecer essa terminologia, né? A Web 1.0 foi aquela surgida nos anos 90, uma web mais estática, segundo a autora, e que tinha o objetivo de apresentar sites de informação, fóruns, né? Então era mais limitado. A Web 2.0, que é essa na qual a gente está inserido hoje, ela iniciou nos anos 2000, é uma web que a autora chama de social, participativa, seria essa web das redes sociais, né, do compartilhamento multimediático, seria isso. Ela fala também de uma web 3.0, que iniciou nos anos 2010, que seria a web dos dados móveis, essa web que permite, que privilegia, na verdade, as conexões a partir dos aparelhos celulares, né? E de outros objetos móveis. A Web 4.0, por sua vez, está projetada para os anos 2020 em diante, né? Vamos viver essa Web 4.0, que seria uma web conectada ao conjunto dos elementos do ambiente da nossa vida. E eu pensei muito nessas inteligências artificiais que existem, por exemplo, que você bate palma e acende a luz, né? Ou você fala, né? E o carro liga ou abre a porta, né? Esse tipo de tecnologia que em breve possivelmente vai estar popularizada, né? A autora ainda coloca o seguinte, para explicar melhor, nós vamos falar aqui de elementos compósitos. A produção linguageira na máquina é, na realidade, uma produção da máquina. E isso representa uma evolução inédita na história da linguagem, a qual as ciências da linguagem devem incorporar. Né? Ela menciona que essas interações não têm sido tomadas na teoria linguística. Né? Ela diz até, inclusive, que o que tem sido feito até agora é separar as semioses, separar o contexto verbal, separar a imagem, separar o código e analisar esses elementos separadamente. Ou seja, na concepção da autora, o que tem sido feito é justamente eliminar essas especificidades, né? E não considerar a ideia de co-construção estrutural que ela coloca, né, que seria essa integração. Né? E aí ela diz, as ciências da linguagem ainda não fizeram essa constatação e apresentam um atraso importante em relação à questão dos universos digitais das suas produções nativas, tanto do que diz respeito ao plano epistemológico quanto ao teórico metodológico. A autora menciona que quem na realidade tem se ocupado desses dados digitais hoje são os informáticos, os matemáticos, os cientistas da comunicação e da informação. Né? E ela insiste em dizer que é preciso reinventar conceitos para dar conta desses novos traços aí que surgem na web. A autora, então, propõe uma perspectiva que ela chama de ecológica. Né? Eu acho interessante esse nome ecológico, ecologia, porque lembra mesmo a integração entre os elementos de um meio ambiente, né? De um ambiente. Ela, então, faz uma crítica ao logocentrismo, a essa visão dualista, né? Que separa rigidamente homem e máquina. Ela diz, a maioria dos raros trabalhos que existem até hoje sobre os discursos nativos da internet ou da web
apresentam dificuldade em levar em consideração sua dimensão técnica integrada à sua natureza linguageira, por conta da programação informática que estrutura os universos digitais. Eles continuam logocêntricos, ou seja, unicamente orientados na matéria linguageira, considerada na sua definição saussuriana e dualista. Aquela ideia de a língua considerada nela mesma e por ela mesma. Ela faz essa crítica e cita alguns autores, né, tanto das ciências da informação, da comunicação, como analistas do discurso, que têm feito análise dos discursos digitais, mas o que é que eles fazem? Eles isolam a matéria linguageira e discursiva do seu ambiente tecnológico e analisa trechos, extratos, né, que compõem ali o corpus de análise. E faz isso mobilizando teorias e métodos pré-digitais. E aí ela continua dizendo, as ciências da linguagem, na sua composição texto, discurso e interação, deixaram de lado as produções digitais, é o caso da ALT, ou as trataram, como a AD, a partir de suas próprias ferramentas teórico-metodológicas, em uma perspectiva ou comparativa, quer dizer, estudos que comparam traços de discursos impressos com discursos digitais, ou uma perspectiva aplicacionista. Você aplica os dispositivos de análise da escrita impressa aos discursos digitais. E ela diz que classificar esses dados linguageiros, né, segundo critérios linguísticos, sem uma dimensão sociotécnica dessas interfaces digitais, né, acaba por homogeneizar, normatizar esses conteúdos e deixa de lado os traços específicos que eles têm, como a gente vai ver mais na frente. E aí ela propõe que é preciso integrar as ciências da linguagem e as ciências da informação e da comunicação. Ela diz, inclusive, que essas disciplinas elas têm se mantido separadas, né, por muito tempo, e ela faz esse reforço de que é preciso integrar essas disciplinas, que na realidade a linguística tem muito a ganhar com isso, né? Eu tenho percebido isso muito claramente na minha tese, lendo textos da área da comunicação, ao tratar de mídia, ao tratar de interação, e como essa confluência teórica ela é positiva. Por uma perspectiva ecológica, né? A ecologia do discurso é uma perspectiva, como ela coloca aí, da análise do discurso, que toma por objeto não somente os elementos linguageiros, mas o conjunto dos ambientes nos quais eles se inscrevem. Ela repousa sobre a ideia de que os discursos são constitutivamente integrados a seus contextos e de que eles não podem ser analisados somente por sua matéria linguageira. Eles precisam ser analisados como compósitos que unem o linguageiro, o tecnológico, o cultural, o social, o político, o ético. Essa perspectiva defende, então, né, segundo a autora, que computadores, aplicativos, programas contribuem para a produção de sentido. Então, por isso, eles precisam ser considerados. Ela diz, o estudo sobre os discursos nativos digitais implica, de fato, não somente se desfazer daquela concepção inicial da qual ela tratou no início, né, a perspectiva mais dualista e logocêntrica, mas também, né, dessa representação antropocêntrica da máquina. Para a autora é preciso integrar a vida humana e vida não humana nessas análises, incluir de fato o tecno. Ela faz uma ressalva, né? Não significa hipertrofiar o tecno, cair no mito da máquina toda poderosa que faz tudo. Não parece pertinente, desculpe, preservar essa ideia de homogeneidade, de exclusividade da linguagem, né? Então seria a ideia de reconhecer o papel dos agentes não humanos nessas produções linguageiras. Não considerar uma máquina simplesmente como uma ferramenta e neutralizar as ações que elas, de fato, realizam. Principal objeto de investigação da análise do discurso digital, os discursos nativos digitais são, para Pavot, o conjunto de produções verbais desenvolvidas online, independentemente dos dispositivos, interfaces, plataformas ou ferramentas de escrita. Então, a análise do discurso digital propõe a descrição e análise do funcionamento das produções linguísticas nativas da internet em seus ambientes de produção,
mobilizando recursos linguísticos e não linguísticos dos enunciados em igual consideração. O que seria a ideia de nativo digital? As produções elaboradas online, em espaços de escrita e com as ferramentas oferecidas pela internet. É isso que ela chama de nativo digital, como, por exemplo, as hashtags, como, por exemplo, aqueles convites de amizade que tem no Facebook. São nativos digitais. Elas se contrapõem, por exemplo, a textos que são digitalizados ou escaneados. Os estudos linguísticos que se valem do ambiente digital normalmente apresentam um modelo de análise correspondente ao criticado por Pavot, ou seja, são abordagens que privilegiam unicamente o conteúdo verbal. Então a pergunta é, se já fazíamos análise de textos nativos e do ambiente digital, o que muda? O que ela propõe? Ela propõe que se considerem todos esses elementos, todas essas características, tanto as que eu mencionei antes em relação à ecologia, como as características dos discursos nativos digitais, como a composição, a deslinearidade, o aumento, a relacionalidade, a investigabilidade e a imprevisibilidade. O que são cada um desses elementos? A composição. Pavot diz que os discursos nativos digitais são compósitos, são compostos, isto é, um misto entre linguagem e tecnologia. Essa composição que ela chama de tecnolinguageira envolve, então, o hibridismo de semioses. O que seria a deslinearidade? Os discursos nativos digitais não se desenvolvem necessariamente ao longo de um eixo sintagmático específico, como na teoria pré-digital. Eles podem ser não lineares, através de links, por exemplo, que direcionam o texto-fonte e seu leitor para outro texto, para outra janela, para outra situação de enunciação. Basta a gente ver esse exemplo aqui dessa notícia da Folha de São Paulo e que a gente tem na Web Notícias uma infinidade de links que nos direcionam, então, para outros textos. Aumento. Os discursos nativos digitais testemunham um aumento da enunciação, uma extensão da enunciação, devido à conversação da web. As postagens nas redes sociais são aumentadas com comentários. Você tem o texto-fonte e os comentários representam essa extensão, esse aumento. E devido às ferramentas de escrita baseadas na escrita colaborativa em um único enunciado, como por exemplo acontece no Google Docs, há também esse aumento. O que seria a relacionalidade? Qualquer declaração online é materialmente relacional, o que constitui uma nova propriedade em comparação com os enunciados pré-digitais. A autora faz inclusive um paralelo com o dialogismo bakhtiniano, mas reforça que, na web e no contexto de discursos desenvolvidos em dispositivos, a realidade é material, ela é de natureza técnica. Isso precisa ser levado em consideração. Outro aspecto é a investigabilidade. O discurso nativo digital está inscrito, no sentido material mesmo do termo, em um universo em que nada se esquece. Ele é atravessado por ferramentas de pesquisa e de busca, de redocumentação, e são, portanto, investigáveis, são localizáveis, colecionáveis. Por exemplo, esse tweet do Carlos Bolsonaro, que voltou à tona recentemente, ele é de 2015. Mas na internet nada se perde. Rapidamente, com uma pequena busca, com essa função da busca, a gente rastreia e traz à tona de novo o que foi dito antes, E o que seria a imprevisibilidade? Os discursos nativos digitais são parcialmente produzidos e ou modelados por programas e algoritmos, o que os torna, portanto, imprevisíveis para os enunciadores humanos em termos de sua forma e de seu conteúdo. Exemplos trazidos pela autora são os links em um texto, o que faz com que a leitura seja imprevisível, cada leitor vai fazer uma leitura distinta, e o impacto do leitor espreitador, aquele leitor que está vendo tudo que acontece na internet, mas não comenta, não curte. Isso também é imprevisível, a gente não tem como medir quem são esses leitores, quantos são esses leitores. Especificamente, em relação aos modos de interação, essa é uma questão chave que eu gostaria que vocês comentassem, dessem a opinião de vocês no chat do Google Classroom. O que elementos como as tecnopalavras, que são as hashtags, as URLs, os algoritmos, os tipos de comentários, aqueles inclusive que têm restrição de caracteres, a possibilidade do anonimato, a possibilidade de edição de um texto, o tipo de tela, se ela é uma tela touch ou não,
a clicabilidade, entre outros aspectos que a autora traz, o que isso permite em termos de interação na perspectiva de vocês. Gostaria muito que vocês comentassem sobre isso no chat. Muito obrigada por terem assistido essa videoaula até aqui, eu espero ter sido clara, mas se eu não fui clara, por favor, faça comentários e reflexões no chat do Google Classroom, que eu e a professora Mônica vamos ter muito prazer em responder, ou pelo menos tentar responder as perguntas de vocês. Muito obrigada, gente, até a próxima!